Lição da Escola Sabatina, classe de professores aqui da Associação Paulistana. Muito bom receber todos vocês. A gente está dando uma olhadinha aqui no Facebook e você já pode começar a entrar aqui, compartilhar o link com seus amigos, né? Indicando a nossa classe. Hoje nós estamos começando um novo trimestre, né? Uma nova lição e temos o privilégio de ter convidados especiais também. A gente já vai apresentá-los para vocês já já. Antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Maravilha, a gente tem a Vanessa aqui. Vamos lá, fala para a gente de onde vocês são, tá bom? A Maria de Lourdes, está dizendo que o som tá bom aqui, a Daniela, né? Feliz sábado. Bom, o pessoal vai entrando enquanto isso. Daqui a pouco a gente vai se conectando, vai preparando a sua pergunta também, tá bom? Para fazer para nós. A gente também vai receber algumas perguntas de professores de escola sabatina, e para todo mundo que quiser é convidado a participar conosco. Hoje, a nossa conversa vai ser uma conversa bastante assim, amigável, uma conversa a respeito dessas coisas espirituais, né? Uma conversa coloquial a respeito desse assunto da lição dessa semana, que é por que testemunhar? Nós começamos assim. Mas vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados. Eu tenho aqui comigo o Sérgio Quevedo. Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, pastor, pessoal aí no Facebook da Associação Paulistana. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Sérgio, ao invés de eu apresentar você, vamos fazer o seguinte, você se apresenta. Quem é o Sérgio, onde você está trabalhando, o que é que você faz? Eu sou pastor na região de Boston, nos Estados Unidos, no Nordeste. Eu sou natural de São Paulo, mas hoje moro no Nordeste, né? Mas no Nordeste dos Estados Unidos. E eu sou pastor de igreja já há alguns anos, plantei igrejas, é o meu chamado plantar igreja e viver esse tipo de expressão da missão de Deus. E hoje, no momento, eu estou trabalhando na associação, no departamento de plantio de igrejas. Então, coordeno todo o plantio de igreja, treino pastores e líderes no campo e continuo plantando também, envolvido em uma das minhas plantas. Sou casado com a Raquel, tenho os 2 filhos, o Nicolas e a Natália. O Nicolas tem 13 e a Natália tem 11 anos. Que legal, bem-vindo, viu, Sérgio? Eu ia perguntar para ele se aí no Nordeste dos Estados Unidos ele falam good morning, mas não vou perguntar, não. Vamos lá, Lucas. Bem-vindo, Lucas. Esse é o Lucas Iglesias, muito mais conhecido meu, e é nosso filho, né? Meu e da tia Cecel. Diz, Lucas, o que você faz, quem que você é, onde você está trabalhando? Bem, meu nome é Lucas, eu trabalho aqui no UNASP, Engenheiro Coelho, sou professor aqui da Faculdade de Teologia e sou marido da Carol e pai do João, que tem 1 ano e 10 meses. Maravilha, e o João, a essa altura, é o nosso netinho que já está achando, já você vê, 1 ano e 10 meses, ele já acha que vovô e vovó só existem dentro do celular, né? Tá difícil Sem de encontrar o encontrar vovô e a vovó desde fevereiro, né? Pois é, há muito tempo sem encontrar. Maravilha, a gente já tem um monte de gente entrando aqui, olha, um monte de gente participando. A Ana Gonzaga, quem mais? Daniela, mas ninguém está dizendo de onde é aqui, né? Noi Ramos, muitas pessoas. Bom, gente, vocês são bem-vindos mais uma vez. Antes da gente começar o estudo da nossa lição, quero convidar o Lucas e o Sérgio para a gente começar o nosso bate-papo. E antes disso, nós vamos fazer uma oração. Participa dessa oração conosco também, feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade grande de participarmos do estudo da lição, que logicamente, nos leva a aprendermos a Bíblia, Pai. Tão importante para nós. Esse trimestre, vamos estudar como fazer amigos para Jesus, vamos estudar como nos aproximar das pessoas na intenção de compartilhar
Jesus e o Evangelho com elas. Estamos começando esse trimestre e pedimos a iluminação do seu Espírito, Pai, para nos guiar e colocar em nós, Pai, não só o desejo, a vontade, mas também a capacidade de colocarmos em prática o que nós estudamos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Começando essa lição, eu, como na semana passada não pude estar com o professor Paroski, eu quero agradecer a ele pelo trimestre que ele passou conosco e tal, estudando a lição, trazendo muita coisa maravilhosa para nós. Aprendi muito com ele e vou deixar aqui o meu agradecimento oficial. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos fazer bate-papo. Quem quiser fala, tá bom? Quem sabe uma vez ou outra eu vou perguntar alguma coisa dirigido a um de vocês, mas eu quero deixar bem livre para quem quiser falar e tal. E nós vamos começar pela nossa lição de sábado, que começa assim com por que testemunhar? Quem de vocês poderia fazer para a gente assim, um resuminho? Cada dia que a gente começar, a gente diz, ó, o resumo da lição de hoje é mais ou menos esse. Qual é mais ou menos o resumo da lição de sábado? Lucas. Não, eu acho que, então, fazendo um resumo da lição de sábado, né? A pergunta já é autoexplicativa, né? A lição de sábado vai falar sobre a necessidade de testemunhar, né? A importância de testemunhar e principalmente no que está relacionado ao testemunho de Jesus, né? O que ele fez para nos salvar, como ele mudou a nossa vida, como ele mudou a vida de pessoas à nossa volta. Então, basicamente, sábado envolve essa pergunta, né? Esse seria um resumo bem simples e rápido da lição de sábado, que também é curta. Legal. Sérgio, agora sobrou para você dar uma comentada aí. A pergunta, o porquê testemunhar, eu acho que é a pergunta fundamental, né? Se às vezes a gente faz as coisas, entra no ritmo, no hábito das coisas, sem saber o porquê está fazendo aquilo lá, e o porquê realmente é o que vai sustentar aquela ação. Então, quando você olha o testemunho, ele não, hoje em dia a gente vê muito mais como uma opção dentro da igreja, às vezes tem até um departamento da igreja, né, de ministério pessoal, ou de testemunho pessoal, não sei o nome, o que for, mas a gente não pode terceirizar algo que é a essência da igreja. A igreja, uma definição de igreja que eu gosto muito, a igreja é um grupo de pessoas saindo em missão junto com Deus, em parceria com Deus. Então, quando você olha o que Cristo deixou para a igreja fazer, uma vez que ele subiu, ele não deu uma opção, ele deu uma ordem, né? Ele deu um mandamento, ele falou, ide, portanto, e fazer discípulos. E quando ele falou do Espírito Santo que ia chegar, ele falou, vocês esperam o Espírito Santo, em Atos capítulo 1. Vocês vão receber esse poder, e esse poder ele tem um propósito, ele não vem simplesmente para vocês se sentirem bem, eles não vêm simplesmente para vocês terem revelações e uma euforia. Esse poder, o Espírito Santo, ele vem com um propósito específico de vocês serem testemunhas. E vocês irão testemunhar aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então, a essência da igreja é o ir, é uma orientação para fora, com o propósito de testemunhar através de obras e palavras para o mundo, né? Dar essa mensagem do evangelho para o mundo. Então, eu acho que é interessante essa pergunta aqui no começo, por que testemunhar? Porque a igreja está se perguntando hoje, por quê? Será que é para mim isso daí? A minha pergunta para você você é um cristão, seguidor de Cristo, você faz parte da igreja? Então, isso daí é intrínseco, isso daí é a essência de quem nós somos. Legal. Lucas, tem alguma coisa para acrescentar aí? Eu acho que essa pergunta, por que testemunhar, ela é fundamental, né? Como o Sérgio falou, para a nossa lição, mas eu acho que tem uma outra pergunta também que a lição não faz, que é muito importante, né? A gente pensar que o que é testemunhar, né? Então, a lição em nenhum momento, assim, ela, obviamente, que ela fala disso, né? Nas entrelinhas, né? Mas ela não responde objetivamente a essa pergunta, né? E eu acho legal, quando a gente vai pensar em testemunho, na minha cabeça sempre vem, pode ser porque é um assunto que está mais presente nos meus estudos, mas
eu sempre penso no profeta, né? O profeta, biblicamente, né, ele é descrito como boca de Deus. E normalmente a gente tem uma noção do testemunho como algo que é falado, né? Então, você fala, por que testemunhar, né? Por que nós devemos testemunhar? Na cabeça da maioria vem assim, eu tenho que falar de Deus para os outros, né? Só que é interessante, porque o profeta, de fato, biblicamente, ele é a boca de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Só que o profeta, ele não é só um mensageiro, né? Ele não é só boca. Ele é mais do que um mensageiro. E quando a gente vai ver o que engloba essa experiência dessa figura do profeta na Bíblia, ela envolve principalmente uma experiência de participação, de envolvimento. Envolvimento, participação com o quê? Com Deus, né? Tanto é que tem várias ramificações que poderiam ser trabalhadas, mas uma delas lá na Bíblia fala que o profeta ele participa do sod em hebraico, né, que é o conselho, o segredo de Deus. Então ele é um participante, ele está envolvido. E essa dinâmica de envolvimento, ela é bem interessante em vários textos na Bíblia, né? Eu tinha selecionado um aqui, que é 1 Samuel 10, 6, quando vai falar aqui no episódio de depois Samuel unge Saul, né? O texto fala assim, ó, o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro nome. Então, ó, tem uma experiência com o Espírito, ele profetiza e agora ele é transformado num novo homem. Essa dinâmica é muito interessante, né? Na minha opinião, porque mostra que o profeta não é só o que ele fala, né? A testemunha, vamos colocar assim, né? Ela é alguém que é transformada por uma presença ou transformada por participar com essa presença, né? Então, diferente do que muitas vezes a gente pode pensar que a testemunha é aquela que tem uma habilidade para falar ou tem que adquirir essa habilidade, a testemunha é aquela que tem uma experiência, né? Então, daí eu acho muito importante, né? A distinção entre o mensageiro é aquele que apresenta a palavra, só que a testemunha é aquela que testifica a palavra que foi apresentada, né? Então, não necessariamente testemunhar é falar. Antes de mais nada, testemunhar é viver, é agir, é experimentar, né? Então, pode ser que eu esteja testemunhando sem nunca falar nada, né? E essa é uma coisa bem interessante. E obviamente, eu não estou diminuindo nem um pouco o fato de falar, né? É essencial. Só que, assim, testemunhar não envolve só o que eu falo, não só o que eu declaro, né? Mas envolve a minha maneira de viver a partir de uma experiência que eu tenho com Deus, por meio do Espírito e etc., né? Usando o exemplo do profeta. Inclusive, pode causar uma experiência contrária, né? Porque eu posso também estar falando sem nunca ter testemunhado, né? Totalmente. Eu gosto de pensar nessa coisa de testemunha em relação, por exemplo, a uma testemunha de tribunal. Eu digo, ninguém é maluco de ir para o tribunal e vai ser indagado, vai ser inquirido. O que você viu, né? O que você testemunhou? Não, eu não testemunhei nada, não vi nada. Ninguém é maluco de se oferecer como testemunha se ele não testemunhou nada, se ele não viu nada. Então, essa coisa de testemunhar, de estar na presença, de ter essa experiência com Deus, que é uma experiência de conexão com Deus e ser transformado por isso, ele vai fazer de mim uma testemunha, não o fato de eu falar. Por isso que as pessoas muitas vezes não se interessam também por essa palavra que a gente fala, né? Porque quando alguém fala, alguém simplesmente repete ou fala sem ter testemunhado, acaba sendo um negócio vazio, sem paixão e que não causa interesse nas pessoas, né? E a gente vai e fala de amor, né? Só que daí a gente não demonstra o amor, né? Não é uma testemunha desse amor. A gente fala de graça, só que a gente não é testemunha dessa graça para as outras pessoas. Então, que testemunho é esse, né? É um testemunho da boca para fora, né? É um testemunho igual o de Jonas, quando ele fala para os marinheiros, eu sirvo o Deus dos céus, criador dos mares, tá maravilhoso, só que ele está fugindo desse Deus, né? Então, que tipo de testemunho é o nosso é a pergunta, né? Eu acho que quando Jesus ele fez esse chamado para eles serem testemunha, o trabalho de Jesus preparar eles realmente levou a esse ponto, porque desde o começo ali você está em João capítulo 1,
quando aqueles 2 discípulos de João Batista estão literalmente andando atrás de Jesus, Jesus vira e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Que vocês estão me seguindo? Aí a pergunta que eles fazem: onde você está ficando? Coisa estranha, né? E Jesus fala: vem e vê. Então, a atitude de Jesus com os discípulos durante os 3 anos e meio não é simplesmente descarregar um monte de informação sobre eles. É a atitude de vem e testemunhe, venha, experimente e veja o que eu estou fazendo. E aí, quando você vê indo para o final do Evangelho de João, no capítulo 20, 21, onde ele dá a grande comissão no Evangelho de João, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, da mesma maneira pela qual eu fui enviado, vocês agora são enviados. E, por extensão, nós, a igreja, somos enviados também da mesma maneira que o Pai enviou a Cristo. Então, a gente olha aquele modelo que Jesus testemunhou aos seus discípulos, e a gente tem exemplificado ali claramente nos evangelhos, é o modelo que é para nós usarmos, para repetirmos, imitarmos. Então, quando Jesus fala que eles seriam testemunhas, vai muito além da proclamação da palavra, que obviamente a proclamação da palavra fazia parte, mas é realmente viver uma vida que é uma imitação da vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Bom, logicamente que quando a gente vai estudando a lição, a gente acaba entrando num dia em outro e tal, né? Mas nós temos que passar para o domingo. A gente vai ver que a gente percebeu, né? Conforme você estudou a lição aí, professor, você aluno, você que está acompanhando a gente, conforme você estudou a lição, você viu que essa pergunta assim, por que testemunhar, ela é tipo um fio de ouro que percorre toda a semana. Ela vai terminar lá fazendo a mesma pergunta, né? No domingo, o nosso título é Oferecendo Oportunidade de Salvação, né? E aí, Sérgio, pode dar uma resumida para a gente assim na lição? Ó, o propósito dela é esse aqui. Pá. Bom, a gente vê que Deus ele se revela para o mundo de várias maneiras. Ele não está procurando uma razão para fazer com que as pessoas se percam, mas, na verdade, ele está procurando qualquer oportunidade, qualquer jeitinho que ele puder dar de apresentar a salvação, se revelar para as pessoas nesse mundo. Então, obviamente, ele se revela através da natureza, se revela através da palavra, e ele escolhe nos usar como instrumentos para que essas pessoas alcancem o conhecimento dele e da salvação dele. É mais ou menos isso daí que eu entendi desse dia. É exatamente isso mesmo, né? Assim, Deus se revela pela natureza, pelas circunstâncias, ele se revela através das pessoas, Deus se revela, de inúmeras maneiras. Isso propicia que muitas pessoas que não conhecem Jesus acabem conhecendo também a natureza de Deus através de todos esses modos, né? Porém, a própria diz assim que Deus se manifestou de muitas outras maneiras, se revelou, mas ultimamente se revelou pelo Filho, né? E aqui na lição o autor, o pastor Mark Finley, ele ressalta que Jesus e a sua graça foi o que fez a maior diferença e a maneira como ele se revela a nós mais claramente. Lucas, o que você tem para falar para nós a respeito disso aqui? Indo na linha do que você tinha comentado, eu acho que tem uma coisa que é muito simples, né, e aparentemente boba, né, mas quando você lê os evangelhos, você vê que por onde Jesus passa, ele vai oferecendo salvação, oportunidade e graça para qualquer um que ele entre em contato, né? A experiência com ele é uma experiência de paixão, de amor, de afeto e etc, né? E eu acho que essa oportunidade de salvação, que é falado nessa lição de domingo, ela envolve também um aspecto que é assim, o reconhecimento de quem nós somos, né? Então eu acho que a salvação é oferecida, só que por outro lado também, da nossa parte, deve haver um reconhecimento, né? Eu acho que no momento que nós reconhecemos sinceramente quem nós somos, né? Eu falo por mim, né? No momento que eu olho para mim e eu vejo quem eu sou de fato, o que os outros não veem,
eu entendo que, assim, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que eu não mereço e etc. E isso é transformador na minha vida e faz com que eu, né, no mínimo, ofereça uma experiência igual aos outros, né, à minha volta, né? Tem uma história dos evangelhos aqui, que é de Lucas, no capítulo 7, no fim do capítulo, que é a história que Jesus vai na casa de um fariseu, e daí chega uma mulher e começa a lavar os pés de Jesus, chorando e tal. E é interessante que o fariseu olha para a mulher e pensa, né? Ah, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Daí Jesus conta uma história, e essa história é bem interessante, né? Que duas pessoas devendo, 500 moedas, outro 50, e daí os dois foram perdoados, né? E um detalhe importante, fala assim, que nenhum dos dois tinha como pagar, né? Esse é um detalhe muito importante. E daí, qual que é a pergunta de Jesus, né, que é maravilhosa? Ele não pergunta assim, qual que saiu mais feliz para casa? Ele fala assim, qual que amou mais? Né? E daí depois, na continuação, ele vira pro dono da casa e começa a falar, olha, eu tô aqui, ela me recebeu com um beijo, lavou meus pés e você não fez nada comigo, né? Você não me recebeu assim. Ela foi mais hospitaleira na sua casa do que você, e você não fez nada. E daí ele fala uma frase final que é maravilhosa, né? Que é basicamente assim: quem ama muito tem muitos pecados perdoados. E daí depois, mas quem pouco se perdoa, pouco ama, né? E essa transição, né? Ó, quem ama muito tem muitos pecados perdoados, mas quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, assim, tem uma categoria que é a categoria de pessoas que acha que tem poucos pecados, né? Ou que acha que tem algum mérito, né, no que faz e etc. E esse pouco ama, né? Consequentemente, ele não conhece a realidade plena do que é a salvação, porque a gente não reconhece a realidade plena de quem nós somos, né? Sincero. Então, acho que é uma chave importante aí para essa salvação oferecida, né? É o reconhecimento da nossa condição, e eu digo da minha, né? Da minha condição terrível, né? Terrível, pecador e etc. E aí é interessante porque a pessoa que reconhece isso, ela vai conseguir alcançar a outra de uma maneira muito mais intensa, né, verdadeira, porque ela vai se conectar com a outra não vai ver a salvação como uma coisa impossível de ser alcançada, e diz assim, bom, se ele é como eu, ele reconhece as suas fraquezas como eu e a gente é fraco, então eu também posso. Serginho, antes de você participar, eu sei que você está aguardando, quer completar alguma coisa aí, Não, Lucas? não. A única coisa que eu ia falar é assim, e o outro consegue ver em você que a salvação não é uma coisa sua, é uma coisa que vem de fora, que transcende você, né? Porque ele fala, olha, ele é tão ruim quanto eu, então tem que vir de fora, não pode vir dele, né? Era só isso. Nossa, Serginho, se você tem alguma coisa para falar aqui, eu vou deixar, porque depois eu vou ter uma pergunta e de repente muda o rumo daquilo que nós estamos conversando. O pastor Delvani colocou uma pergunta aqui que vem da igreja de Bela Vista, Osasco. Vamos lá. Pode falar se quiser. Quer falar alguma coisa? Sim, não, fantástico isso daí, Lucas, da maneira que você colocou. Só vou acrescentar aqui que essa responsabilidade de levar o evangelho para o mundo é algo tão pesado, porque ele colocou na mão da igreja, né? Se você for olhar isso daí, ele colocou a igreja como um agente de salvação no mundo. Em outras palavras, a razão da existência da igreja não é para fazer culto de sábado para a gente. Isso é algo que a gente faz em consequência da missão que nós estamos vivendo durante a semana. Mas a essência, a razão da igreja existir é para o benefício e a salvação do mundo. Em outras palavras, a igreja não existe para mim e a igreja não é para você. Então, muitas vezes a gente entra em briga dentro da igreja, né, com os nossos amigos e com muita paixão, né, sobre as preferências de como que deve ser isso, como que deve ser aquilo, quando que as preferências minhas, elas não importam, porque a igreja não é para mim. A igreja é para salvação, a igreja existe para o mundo. Tem um amigo que ele fala, nós estamos aqui para aqueles que ainda não estão aqui. Existimos e estamos aqui como igreja para aqueles que ainda não fazem parte do reino de Deus. Então,
Eu acho que era isso que eu queria acrescentar ao comentário do Lucas. Dá para fazer mais um comentário aí, se não der. Vamos lá. Não, e isso que o Serginho falou é maravilhoso, porque é a dinâmica toda do eleito do Antigo Testamento inteiro, né? É assim, Abraão, eu escolho você e não ele. Por quê? Porque eu escolho você por causa dele. Então, o eleito ele é escolhido por causa do outro, né? Esse é o foco, né? Então, esse é o testemunho. Ó, eu escolho você, né? E a gente gosta de falar, né, que a igreja tem um papel remanescente, etc. Só que a gente esquece desse detalhe fundamental, que é o quê? Que é pro outro, né? Pro outro, para fora, não interno. E Lucas, é exatamente o que você está falando. Eleição não tem nada a ver com salvação e tem tudo a ver com missão. A eleição, ela existe não porque nós somos melhores, não somos salvos pela igreja, mas a eleição, ela existe por um chamado de Deus, e a dívida e o peso dessa missão é colocada sobre nós, e nós acabamos tendo uma dívida para com o mundo. Então, se existe alguém que tem dívida com alguém, somos nós que temos uma dívida. Então, a eleição tem a ver com missão e não com salvação. É isso mesmo. Maravilha, gente, maravilha. Bom, eu vou colocar aqui a pergunta. Eu acho muito importante essa participação do pessoal nosso, né, que faz parte aqui da associação e de outros lugares do Brasil também. Mas a pergunta da Geusilene, aqui de Bela Vista, é a seguinte: sabemos que a salvação é condicional, ou seja, a pessoa precisa aceitar, e aceitar o chamado para pregação é uma das condições para sermos salvos? Ela está perguntando. E aí? O bom de apresentar o programa é que a gente faz as perguntas para os outros e tem que responder. Eu vou, talvez, apresentar o meu ponto de vista aqui, né? Eu acho que depende do que a gente está falando sobre pregação, né? Eu acho que se pregação é falar, se pregação é necessariamente, sei lá, entregar folheto, né? Isso é uma coisa. Agora, quando eu entendo que o testemunho é algo que eu faço vivendo, né? Aí não tem nem como você fugir disso, né? Então, no pensamento hebraico-bíblico, né, existe uma realidade que eu gosto muito de falar na sala de aula, que é assim: na Bíblia não existe uma outra dimensão da vida que não seja espiritual, né? A vida é espiritual, né? Então, se Moisés chegasse num culto de quarta-feira à noite e ouvisse: queria pedir pela minha vida material, minha vida espiritual, minha vida no trabalho, ele não faria sentido, porque para ele, assim, a vida é espiritual. Tudo que eu faço envolve a dimensão espiritual. E quando eu entendo que o testemunho envolve tudo que eu faço, eu acho que para não testemunhar é só não vivendo, né? Esse é o jeito, né? Então, eu posso estar testemunhando dando um bolo de fubá para o meu vizinho. Eu posso estar testemunhando dando um abraço, eu posso estar testemunhando, cuidando do meu próximo, etc. São várias formas de pregação, né? Se a pregação da pergunta envolve isso, né? Eu acho. Exatamente. Legal. Desculpa aí, nós estamos aqui com um monte de participações, mas eu estou aqui meio travado, nós precisamos um pouquinho para frente. Aí vamos continuar falando. Você quer falar alguma coisa, Serginho, antes de... Desculpa, gente, eu estou chamando de Serginho porque esses dois meninos aí, né? Então aí me perdoem. Vamos Me conhece lá. de pequeno, Sérgio. Pastor, isso aqui é um negócio que eu já ia falar, estava planejando falar depois, então eu acabo falando agora mesmo. Em Colossenses, no capítulo 4, Paulo está falando para a igreja, aqui agora, e eu acho que ele responde essa pergunta. Eu acho que é muito importante, porque tira um peso que muitos de nós têm, de a gente sentir aquela obrigação de fazer uma pregação para cada pessoa que a gente conhece. Olha só o que ele fala. Verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Em outras palavras, ele está falando assim: ore pela gente, nós somos chamados para proclamar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, ele está falando assim: ore para que Deus abra as portas para a gente proclamar a palavra, um chamado específico que, obviamente, ele e seus companheiros tinham. E agora ele vai se dirigir à igreja.
Se o chamado para a igreja fosse exatamente o mesmo, ele iria falar: eu vou orar para vocês também, para que Deus abra a porta, a palavra para vocês. Mas olha só o que ele fala. Verso 5. Quanto a vocês, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Em outras palavras, você vive de uma tal maneira, se relacione com as pessoas de uma tal maneira, para que você saiba como responder às pessoas. E se você tem que estar preparado para responder, isso implica que as pessoas vão estar perguntando. Em outras palavras, viva de uma tal maneira que as pessoas vão perguntar. Ou seja, viva uma vida questionável. Então, quando a gente vai para 1 Pedro, no capítulo 2 e capítulo 13, ele dá uma lista de coisas que a gente deve fazer para viver essa vida questionável. E ele, no final, ele fala no verso 9, capítulo 13, verso 9, ele fala: vocês foram chamados para serem abençoadores, para serem bênçãos. E ali no verso 15 ele também fala, ao você viver isso, esteja sempre preparado para responder da esperança que vive dentro de vós. Então, acho que a resposta ali é que todos nós somos chamados para viver um tipo de vida, e o Lucas falou um pouco disso daí, que vai levantar perguntas e curiosidade na vida das pessoas. O que a gente faz? O que Jesus fazia. Ele comia com as pessoas, ele abria a sua vida e sentava à mesa com as pessoas, se misturava com as pessoas, fazia amizade com elas, descobria, ao fazer isso daí, as suas necessidades, ministrava as necessidades, ganhava confiança, e aí sim ele chamava para seguir. Ali ele dava a resposta da esperança, que é Deus, que é Ele. Maravilha. Aí a gente vê, às vezes, uma inversão, né? Não só em relação àquilo que vocês acabaram de falar agora, mas em relação também que muitas vezes a gente traz pessoas para a igreja na primeira vez, você já desenvolveu amizade, e às vezes você tem que advertir a pessoa para que ela entenda, quem está na igreja, olha, porque pode ser que olhem na sua roupa, pode ser que isso, pode ser que aquilo, entenda que ali existe uma cultura diferente. Quando o contrário é importante, né? Quer dizer, se a igreja, se tudo existe para aqueles que ainda não estão, né? Então, nós, na verdade, precisamos responder, né, com o nosso, através da nossa vida, essa vida questionável, né? Ela é uma vida que causa nas pessoas uma atração, né, uma atratividade. Bom, vamos passar para a segunda. Eu acho que a gente já foi tocando em vários aspectos da lição aí para frente, né? Que é o que agrada a Jesus, e lógico, vocês falaram que essa coisa de... O pastor Mark Finley, ele coloca uma coisa muito interessante aqui, que é aquela metáfora de perguntar para Deus, né, como é que foi seu dia? E Deus fala, olha, eu andei aí eu vi guerra, gente morrendo, eu vi gente morrendo de fome e tal, e ele colocando essa situação do mundo, e vê como isso aí desagrada a Deus. E no final, aquela pergunta, mas tem alguma coisa que te agrada, né? Que agradou aos seus olhos em ver, né? E aí abre, então, essa discussão para nós do que agrada, o que mexe com o coração, o que move o coração de Deus, né? Eu vou colocar junto com isso aqui, eu acho que dá para misturar as duas coisas, a pergunta aqui do Silvio Cavalcante, que diz assim, as pessoas respondem melhor à orientação e correção de outras pessoas em comparação com o Espírito Santo? Eu acho que eu entendo o que ele está falando aqui no sentido de assim, mas por que Deus precisa de outras pessoas falando, nós falando, ou nós testemunhando, nós vivendo, né? Nós vivendo aquilo que nós presenciamos como testemunha? Será que a atuação do Espírito não é mais forte? Vamos colocar isso aqui junto com essa coisa que mais agrada a Deus e deixar para vocês falarem. A questão do testemunho, o Espírito Santo, é óbvio que o Espírito Santo pode fazer todo o trabalho sem a gente, mas Deus, isso não é uma questão da capacidade de Deus, é uma questão do amor e misericórdia de Deus para conosco. Viver uma vida de abençoador, uma vida de uma pessoa que é um testemunho vivo, isso é para o nosso benefício. É para o nosso benefício. Então, a vida que Deus nos chama para nós vivermos, que é essa vida que a gente está falando aqui, de ser uma testemunha,
é uma vida altruísta, é uma vida que ela vai ao contrário da direção de uma vida de pecado. O pecado é amor voltado para dentro. Simplesmente isso. Então, se Deus está chamando a gente para sair do pecado, Ele nos salva do pecado, Ele nos chama para uma vida que não é voltada para si, mas sim voltada para fora. Então, tudo que a gente está falando aqui é uma consequência de uma vida que ela é voltada para fora. Como a igreja existe para o benefício do mundo, nós, individualmente, que somos a igreja, vivemos para o benefício do nosso próximo, do nosso vizinho, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Então, isso simplesmente é um chamado para viver uma vida santa, ou seja, uma vida que ela é vivida na presença de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida de viver para fora e não voltado para dentro. E é interessante, né, Serginho, que a própria Bíblia fala, né, que as pedras falarão, né? Então, assim, tem até a questão, assim, será que é necessária, né? Deus precisa da nossa pregação, né, para alguma coisa acontecer, né? Então, isso que você falou é exatamente, né, a realidade de ser uma bênção, a gente sendo bênção para o outro acaba também sendo bênção para nós mesmos, né? Então, é bem curioso. Agora, tem um aspecto, não sei se eu posso comentar aqui, mas pode? Tem um aspecto aqui dessa pergunta que é muito interessante, na minha opinião, né? Que é o seguinte, na Bíblia a gente vê uma realidade de Deus, né? De quem é Deus, muito diferente de qualquer outra realidade de deuses, tanto no Antigo Oriente Médio, né? Em volta lá de Israel, como o que a gente conhece hoje, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, os deuses gregos, né? Os gregos vão falar, por exemplo, da paixão, né? Então, eles vão falar que a paixão é uma coisa negativa e você tem que ser guiado pela razão e etc. E daí, paixão em grego, a palavra pathos, né? E tanto é que a paixão é vista tão negativamente que a gente fala hoje que alguma coisa é patológica, né? Então, quando é de doença, tem o pathos, né? A paixão é uma doença. Só que daí, quando você vai para o texto bíblico, você vê um Deus que ele é apaixonado, né? É um Deus que se envolve, né? Então, tem coisa que agrada a ele, tem coisa que desagrada. Nos 10 mandamentos fala que ele é um Deus ciumento, né? E isso é muito interessante, né? Porque ele não é um Deus alheio. E isso, muitas pessoas falam assim, mas então você está falando que Deus tem emoções? Você está diminuindo Deus? Não, né? Muito provavelmente a gente tem emoções porque Deus tem emoções. Só que as nossas emoções são emoções distorcidas, né? Com pecado e etc. E a emoção de Deus é perfeita. Você vai estudar a ira dele não é descontrolada, é uma resposta à ação humana e etc, né? Mas em relação à pergunta, né, o que agrada, você vê assim, a alegria, né? Como o texto de Sofonias que a lição apresentou, né? A alegria dele com aquele que se arrepende, aquele que volta, aquele que retorna, né? O texto lá de Sofonias 3,17 fala: o Senhor Deus está no meio de vocês, poderoso para salvar, e ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e etc. Então, Deus está totalmente envolvido, Deus é apaixonado, ele se preocupa com o ser humano, né? Ele vai atrás do ser humano. Essa é a realidade do Deus bíblico, né? Então, isso é totalmente revolucionário. Esse seu comentário aí, eu estou aqui com a pergunta que o pastor Delvani mandou outra pergunta aqui do Cleiton, do Jardim Gabriela, em Jandira, né? E encaixou muito bem nisso que você falou, porque o Cleiton diz assim, quando eu conheci a verdade, eu senti um desejo muito grande de testemunhar e tal, e aí não fui bem compreendido, né? Eu não fui compreendido pela minha família, né? E também não fui bem recebido na igreja onde eu estava ali, as pessoas acabaram não me compreendendo, né? Porque ele estava apaixonado, né? Apaixonado. Ele diz assim, quais seriam, portanto, os cuidados que deveríamos ter ao testemunharmos aos familiares e amigos em geral? Eu vou começar a dar uma respostinha para ele, porque eu estou aqui
coçando de vontade, mas quando eu dou estudo bíblico, em geral, logo no começo, eu já falo para as pessoas, eu digo assim, ó, muito cuidado, porque você vai se apaixonar por Jesus, e você vai se apaixonar por tudo isso aqui, e você pode errar logo de cara, porque você vai querer obrigar as pessoas a virem junto com você, a terem o mesmo discernimento, e você vai querer passar para elas. Então, a gente deve tomar cuidado. Porém, como igreja, a gente deve estar muito preparado. Eu cansei de ouvir pessoas dizerem assim, não, mas sai um camarada apaixonado, recém-convertido, diz assim, alguém diz, poxa, mas só fala de Bíblia, de igreja, né? Aí outro diz, mas é porque ele está no primeiro amor, isso vai passar logo, né? E Jesus condena a gente por realmente ter perdido o primeiro tempo, porém contra ti, que perdeste o primeiro amor, né? Então, essa paixão, eu oro para Deus sempre para ele me manter apaixonado pela minha esposa, né? E dá certo, né? Eu oro para ele para me manter apaixonado por ele. Senhor, me perdoa, porque eu pedi para o Senhor, me manter apaixonado pelo Senhor, né? Parece que até que é um amor muito fraquinho esse meu, né? Mas é um pedido sincero, né? Que eu faço para Deus. A gente precisa ter essa paixão, discernimento do Espírito para continuar testemunhando. Serginho, será que a gente consegue continuar esse assunto na terça? Senão não vamos chegar na metade da lição? Sim, eu vou fazer Crescendo. meu comentário, e aí faz de conta que meu Manda. comentário tem a ver com a terça-feira. Então vai, tudo bem. Vou deixar. Eu tive algumas experiências. Cada vez que eu vou comprar carro, vocês também sabem, o vendedor do carro, ele chega fazendo... O cara é mó amigão, né? Cara legal, ele começa a fazer amizade, pergunta da sua família, você tem filho? Eu tenho filho da mesma idade, onde você vai passar férias? É lá, eu já fui lá também, você estudou aonde? Que legal. Eu sou um cara meio inocentão nesses momentos aí, eu falo, o cara quer ser meu amigo, né? Nossa, tô fazendo um amigo novo. Quando o cara não quer saber da sua amizade, ele quer te vender um carro. E eu vejo hoje os cristãos, não só adventistas cristãos, cristãos em geral, fazendo amizade com a síndrome do vendedor de carro. Eles não querem ser amigo das pessoas, eles querem levar a pessoa para a igreja. Eles querem dar um estudo bíblico, querem batizar a pessoa e passar para o próximo. Quando Jesus ele era apaixonado pelas pessoas, e aí eu acho que a palavra paixão, vamos entrar, quem sabe, numa heresia aqui, que tem mais a ver com a paixão, que a gente está falando aqui mais bíblica, é a palavra do latim, que é o passio, que significa sofrimento. Então, quando Jesus é apaixonado pela gente, ele está disposto a sofrer pela gente. A gente fala a paixão de Cristo, né? É o sofrimento de Cristo. Então, a gente ser apaixonado pelas pessoas é o chamado que o discípulo tem para se negar, tomar sua cruz e seguir a Cristo, após Cristo, ou seja, como Cristo viveu, ou seja, se sacrificar pelo benefício das pessoas, ou seja, eu vou sacrificar o meu entretenimento numa terça-noite para jantar com o meu vizinho, para passar tempo com o meu vizinho. Eu vou sacrificar um sábado à noite, que quem sabe que seria com os amigos que eu estou acostumado, para passar tempo com amigos que eu não estou acostumado, que não são iguais a mim. Então, quando a gente fala dessa paixão por pessoas, é a gente realmente se apaixonar pelas pessoas e não tratá-las como um projeto, viver uma vida de amizade com elas, abençoando, comendo com elas, igual Jesus fez, para a gente causar curiosidade nessas pessoas, elas olharem para a gente e falarem assim, de que planeta que você é? Por que você está fazendo isso daí? Eu não entendo por que você me abençoa dessa maneira. Quem é você? E aí sim o Espírito Santo vai causar várias oportunidades, que tem a lição do outro dia, mas a gente está falando da terça, né? Ela vai causar oportunidades para perguntar e a gente poder dar a resposta. Mas tem tudo a ver com a terça, né? Que é se doar, né? Se doar. Isso, a terça vai falar aí. de doação, aí ó, já... Não, e é interessante, Serginho, porque assim, parece um negócio muito simples, mas assim, qualquer pessoa percebe quando você não está sendo sincero e real, e você está fazendo dela um simples projeto, um simples número a mais, né? Na sua ficha. Então, isso é muito sério, né? É muito sério. E a gente não percebe também o efeito que você comentou aí de um approach, né? De uma aproximação verdadeira, né? De amor, de paixão. É totalmente transformadora, né? Totalmente transformadora.
Olha, para mim, tem uma declaração, as pessoas ficam assim, né, nessa discussão, se o Espírito Santo é Deus ou não é, ou se Jesus é Deus ou não é, mas para mim tem uma declaração assim bíblica, que é 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto é uma prova que Deus não é uma pessoa só, porque Deus, ele é eterno, o que significa que ele é para frente e é para trás também, né? E para isso ser verdade, no sentido de que Deus é amor, ninguém é amor se não compartilha amor. E se Deus é só uma pessoa, essa declaração é mentirosa, porque tem que ter como compartilhar isso aí. Então, só a declaração de que Deus é amor já demonstra isso, porque o amor ele tem que ser compartilhado, tem que ser doado, a pessoa tem que se doar. Isso mostra para mim que eu sou, sim, responsável pelo meu irmão, né? Isso diz que é o testemunho não só pelo que está lá fora, para o que está lá fora, mas para o que está dentro também, né? De compreensão. Essa vivência faz a gente crescer, só ela pode fazer a gente crescer e continuar passando para a lição de quarta-feira e para de quinta. Estamos indo para de quarta agora, estou avisando, tá? Fidelidade ao mandamento. Como é que entra o negócio? Olha, aqui no Facebook tem uma participação muito grande, muita gente colocando frases, colocando... tem uma pessoa, desculpa, que agora já passou, diz assim, puxa, a lição está tão linda, pena que eu não comprei a lição desse trimestre. E aí ele faz o comentário, né? Bom, vamos lá, continue aí. Quarta-feira, fidelidade ao mandamento. O que o mandamento tem a ver com essa coisa aí? Olha, eu acho que existem os 10 mandamentos, mas Cristo lhe deu mais alguns, né? E antes dele subir, antes da ascensão dele, ele deu mais um. Então, quando você imagina ali, quando você olha para Mateus 28, dos versos 18 a 20, ele está falando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e ele não precisava ter falado isso. A gente está vendo ali, eles estavam vendo o Filho de Deus ressuscitado, já fez mais milagres depois da ressurreição deles, não tinha mais dúvida que ele era o Filho de Deus e que ele tinha autoridade. E mesmo assim ele falou. Ou seja, as próximas palavras que ele vai falar são extremamente importantes. Não só isso, são as últimas palavras antes dele ir embora. Agora, pastor, você com filhos jovens e que agora já estão fora de casa, mas quando eles eram adolescentes, você ia passar um fim de semana cantando com a tia Sucel, as instruções que você dava antes de sair de casa eram assim, vida ou morte, né? Eles têm que ouvir aquelas instruções ali, porque senão a coisa fica feia. As últimas palavras antes de uma pessoa morrer, elas são até admissíveis na corte, mesmo que não está se ouvindo direto da pessoa. Então, as últimas palavras que ele usou para falar ali, antes dele ir embora, foi: ide e fazei discípulos. E hoje, a gente é capaz de condenar pessoas ou até cortar pessoas da igreja por quebrar um dos 10 mandamentos, mas esse mandamento que Jesus escolheu dar antes dele subir, se alguém da igreja desobedece, não existe nenhum diálogo, não existe nenhuma conversa, não existe a gente nem tenta reconciliar essa pessoa com Deus, porque a gente nem olha isso como um problema. Se nós, como cristãos, como discípulos, não somos capazes de dar o nome da pessoa que nós estamos discipulando, nós estamos vivendo em rebelião. É a mesma coisa que a gente não está guardando o sábado ou está vivendo uma vida de adultério ou de mentira. O mandamento dado ali em Mateus 28 foi dado pelo mesmo Deus que deu ali em Êxodo no capítulo 20. Então, ali ele está dando o comando e a essência de quem nós somos como igreja. Como eu falei, a igreja não existe para nós, ela tem uma orientação para fora. E de uma maneira específica, eu, como indivíduo, qual a minha responsabilidade? A quem eu estou desenvolvendo? Quem que é a pessoa que eu estou me duplicando e discipulando? Então, quando a gente fala de fidelidade ao mandamento de Cristo, isso aqui não está... Eu estou dando um a mais aqui, mas é o que eu vejo, porque ele logo depois ele também fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o quê? A eles, essas pessoas, a observarem tudo que eu mandei. Em outras palavras, vocês ensinem fidelidade
a todos os meus mandamentos, inclusive ao que eu acabei de dar aqui no verso acima. Uhum. Maravilha. Lucas, tem alguma coisa aí? Não, até dialogando com o que o Serginho falou, né? Essa questão de fazer discípulo é tão importante, né? E o outro lado é o como, né? Fazer, né? Ou o que é, né? Daí vem o que a lição vem falando, né? Testemunhando, né? Então, essa ideia do discipulado, a gente gosta de falar de discipulado, né? De fazer séries de discipulado e vira uma coisa totalmente cognitiva, né? Eu assimilo um conteúdo onde eu entendo o que é o discipulado. Só que a gente não vê a realidade bíblica do discipulado, que é uma experiência de convivência, né? Como o Serginho tinha bem falado aí no início, a experiência dos discípulos foi conviver com o mestre, né? Comer com ele, andar com ele, ter sede com ele, passar uma tempestade com ele. Isso é discipulado, né? É conviver com, né? Então, na Bíblia não tem um conhecimento que seja puramente cognitivo, né? Todo conhecimento bíblico, ele envolve uma experiência, né? Envolve prática, envolve vivência, né? Senão não é a realidade do conhecimento bíblico, né? Tem um texto que eu gosto muito de Jeremias, no capítulo 22, né? Quando Jeremias vai falar do rei Josias, ele fala assim, julgou a causa, 22:16, julgou a causa da viúva, do aflito e do necessitado. Porventura, não é isso me conhecer? Diz o Senhor. Então, biblicamente, em Jeremias, o que é conhecer a Deus, né? É você se preocupar com o outro, você está convivendo, você está envolvido, né? Você falou de saber o nome da pessoa, né? De estar envolvido com as questões dela. Isso é testemunho, né? Isso é testemunho, é convivência, é preocupação, é envolvimento, é participação na vida dela. E através desse envolvimento, dessa participação, você, como já foi comentado, vai levantar perguntas sem nem mesmo falar nada, né? Na cabeça da pessoa. Porque você tinha comentado, Serginho, antes, né, dessa coisa de você se doar a ponto disso ser o que é hoje, né, um absurdo, né? É o absurdo de se doar, porque hoje quem se doa dessa maneira, né? E você olha uma pessoa agindo assim e fala assim, isso tá fora da realidade que eu experimento, né? Quem faz isso, né? Ninguém faz isso. E é esse tipo de absurdo que é o absurdo do testemunho, né? O nosso testemunho tem que ser esse absurdo, né? O absurdo de se preocupar tanto com a outra pessoa que ela fica assim, não, da onde que é isso, né? O que é isso? E a partir daí começa a jornada, né? Exatamente. Ó, e já entrando no assunto de quinta-feira, pastor, que é motivado por amor, aí sim. hoje sentiu, estão produzindo aqui. Quando a caminhada do discipulado não começa por um programa no sábado à tarde, oferecido pela igreja. O discipulado não é um programa, o discipulado é você. O discipulado é eu passando tempo compartilhando a minha vida com outra pessoa. Então, quando que começou a jornada do discipulado com aqueles 2 discípulos que eu mencionei há pouco tempo atrás? Na caminhada que eles fizeram dali até onde Jesus estava ficando. Então, quando que começa a sua caminhada de discipulado com uma pessoa? É a partir do momento que você conheceu ela. E a maneira que você agiu com ela, que você ganhou a confiança dela, que você abençoou, que você passou tempo comendo, ali você está ensinando, você está dando um modelo de como que ela vai discipular outras pessoas depois. Então, essa motivação, ela tem que ser um amor genuíno pela pessoa. Ela não pode ter uma agenda por trás disso daí. Obviamente que a gente quer que todos se salvem, mas elas vão se salvar ao a gente usar o modelo de Cristo, entendendo que o Espírito Santo é competente de trabalhar no coração da pessoa e causar conversão no coração da pessoa. Nós somos chamados para ser abençoadores e discipuladores. Então, ao a gente fazer isso daí com as pessoas, não como tratando elas como um projeto, mas com amor, o Espírito Santo é competente em fazer o trabalho e causar curiosidade. Agora, o amor que nos constrange deve nos constranger a levar essas pessoas, a levar a pessoa, antes de levar ela à igreja, levá-las à nossa casa. O amor cristão verdadeiro nos deve impelir, tá certo essa palavra? Sim. Compel, nos leva a
trazer a pessoa para a nossa casa antes da gente trazê-las para a igreja. Jesus, ele não tem problema em levar a pessoa para o programa da igreja, mas a gente olha o exemplo de Jesus, foi sempre ou ele indo para a casa da pessoa ou indo para onde... Ele era sem teto, né? Ele não tinha casa. Então, ele acabava se convidando para a casa das pessoas. Por quê? Porque na sua casa, você levar ela para sua casa, você se envolve com a vida da pessoa, com os problemas da pessoa, levar para o programa da igreja, acabou o programa, tchau, você volta para os seus problemas, para a sua vida quebrada, e eu volto para a minha vida do jeito que ela está. Agora, leva ela para a tua casa. Compartilha a vida com essa pessoa. Aí sim, esse é o chamado que Deus tem para a gente de discipulado. O discipulado, ele começa com essa caminhada íntima, de tempo. Jesus demorou 3 anos e meio com 12. Para pensar nisso. Eu não consigo 12, eu consigo 2 ou 3. E olha o tempo. Não é algo rápido. Mas depois a igreja explodiu, se você for olhar. A gente faz da maneira certa e Deus, ele vai ser fiel em edificar a sua igreja, em crescer a sua igreja. Maravilha. Olha, aqui para mim, o Gislan, acho que é Gislan Gomes, diz assim: somos apaixonados pelas pessoas como Cristo foi, então devemos aprender a sacrificar certas coisas em nosso ser. E aí teve uma outra observação aqui que eu achei fantástica, que é do Paulo Guarani. Ele diz assim: como devemos agir, só avisando vocês que 8h56, a gente tem 4 minutos para fazer toda a discussão disso aqui. Como devemos agir para não realizar pesca esportiva na igreja? Ou seja, pescar o pecador, tirar uma foto e soltar de volta no mundo. Muito bom. E aí, ninguém fala nada da pesca esportiva? Foi o efeito. Vai, Lucas. Não, eu acho que a minha visão em relação a isso é fazendo o que a gente tem comentado, né? Dessa experiência de conviver com, né? Vou testemunhar também aqui, né? Então, eu tive meu estágio da Faculdade de Teologia com um pastor, inclusive o pastor Edson Nunes. Foi uma experiência fantástica, né? Foi uma experiência de viver com, né? Ele me levava para todo lado, a gente estava junto, andando. Ele é um grande amigo meu. E foi uma experiência transformadora, né? Transformadora. E essa é a realidade que, quando eu encontro, no tempo que eu pastoreava lá a comunidade judaica em Campinas, eu pensava, poxa, o mínimo que eu posso oferecer é uma experiência de convívio como a que eu tive, né? E eu tentava sempre oferecer algo a mais, né? Algo a mais. Então, a partir do momento que a gente vive isso, né? É uma coisa natural, e a gente se sente até numa obrigação, né, de apresentar ou de oferecer pelo menos o mesmo tanto que você recebeu, né? Exatamente, cara. Isso é fantástico. Pastor, assim, só uma... eu acho que uma chave ali na grande comissão ali de Mateus 28, ali diz para a gente ir fazer discípulo e batizar eles, os discípulos. Ou seja, um pré-requisito para o batismo é você ser um discípulo. Então, a gente não batiza membro, a gente não batiza interessado, a gente batiza discípulo. Então, um pré-requisito para o batismo é ser um discípulo. Então, o discípulo já se negou e o discípulo já está discipulando outras pessoas. Isso é um padrão altíssimo para o batismo. É um padrão altíssimo. Então, quando a gente vive dessa maneira, a gente não tenta fechar a porta de trás para as pessoas não irem embora. A gente escancara todas as portas da igreja, porque a igreja é chamada para ser enviada para o mundo. Então, aquele que foi batizado, que já é discípulo, o batismo à mão não é somente, exclusivamente para a remissão dos pecados. É uma ordenação ao ministério. Ele está sendo comissionado ali para ser enviado. Então, as portas da igreja se abrem, e ele vai ser um pescador de homens agora, ele vai ser enviado ao mundo como um embaixador, né, dessa causa. Muito, muito bom. É uma pena, olha, o tempo passa muito rápido, né? Puxa vida, olha, já terminou o nosso tempo aqui. E eu queria ainda ter tempo para ouvir uma história aí, né, de repente, né, de repente uma história, né? A gente vai criando história na vida aí, né, de pessoas, mas não vamos ter tempo. Então, nós vamos ter que trazer a dupla aqui numa próxima lição aí para frente, tá bom? Vamos combinar isso aí, vamos marcar, agendar, para dar tempo de contar uma história, tá bom?
Lucas, brigadão por atender o papai nesse convite. Sérgio também. Sérgio também. Brigadão pela sua presença. A lição foi maravilhosa. Muita gente amando a lição aqui. Uma pena mesmo acabar logo, né? As pessoas estão aqui lamentando também. Mas, para nós, na verdade, a gente não tem que olhar que foi rápido. Vamos olhar que foi maravilhoso, né? Enquanto a gente estava aqui estudando e tal. Eu quero convidar você que assiste a gente, muitos que participaram, outros que não escreveram nada, mas assistiram. Na próxima sexta-feira a gente está de volta com outros 2 convidados. Nós estamos sempre às 8h, mas depois você pode visitar o nosso conteúdo também. Mas ao vivo é mais legal, porque você vai participar conosco, tá? Eu vou pedir, então, para um dos 2... vou pedir para o Sérgio, tá bom, Sérgio? Para orar para nós, antes da gente terminar. Deus abençoe. Se quiserem dizer alguma coisa, os 2, antes de terminar, querem dizer alguma coisa? Tudo, né? Acho que está tudo dito já. Maravilha. Então, ora para nós, Sérgio, por favor. Tá bom. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor colocou na nossa vida, de sermos não somente membros num registro da igreja, mas um chamado para sermos membros do teu corpo, Pai. Tendo uma parte, um papel essencial na representação do Cristo vivo aqui nessa terra, Pai. Amém. Somos todos chamados para ser seus discípulos, imitadores teus, e eu te peço para que o Senhor possa nos encher do seu Espírito Santo, Pai, para que esse trabalho que é tão lindo, que o Senhor nos chama para fazer, de uma negação própria, para vivermos para os outros, seja feita da sua maneira, Pai, ao seu tempo, do seu jeito. Nos dê o seu Espírito Santo para que isso aconteça. Nós te pedimos para que o Senhor possa agitar a tua igreja, para que isso aconteça da maneira mais poderosa possível, que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre todos nós, para que a sua vinda seja logo, Senhor. Nós queremos te ver voltando muito em breve. Muito obrigado pelo teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. O último recado para você. Compartilhe com outros, se você gostou. E nos encontramos na próxima sexta-feira. Feliz sábado para você. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.